lugar, que eu vi uma irmã que eu tenho bastante consideração, mas inclusive ela publicou um vídeo na internet de uma outra senhora, mãe, que ela é totalmente contra o uso da vara, né, de acordo com as escrituras, e ela traz exatamente isso, que é simbólico aquilo, e ensina aquelas mães, e isso está ganhando muita repercussão dentro do meio do cristão. Mães que consideram que não é mais para fazer esse uso da vara. Ok. Bem, ele não precisa responder muito, que eu já falei disso. Mas eu queria, dentro nesse momento, dentro dessas questões que nós trazemos, vara como sofrimento, dizer o seguinte: sabe por que você não usa a vara para disciplinar seu filho? Duas coisas. Primeiro, porque você não o ama. Porque se você amar seu filho, do ponto de vista da Bíblia, você ia ouvir ele dizer assim, a Bíblia dizer: quem ama seu filho, cedo o disciplina. Segunda coisa, sabe por que você não disciplina seu filho? Porque você quer que seu filho seja quase como um cachorrinho que faça seus gostos e faça você toda alegre e satisfeita. Em que sentido? E aqui, irmãos, eu tenho uma ilustração final horrível para dizer para vocês. Me lembro da ilustração final. Todos nós, por causa do pecado, até mesmo quando fazemos o bem a alguém, é visando angariar a simpatia daquele que recebeu o presente. É por isso que quando a gente, já falei isso, quando a gente presenteia, a gente fica muito alegre que a pessoa use o presente nosso. E se a pessoa resolver dar aquele presente que foi dado a ela a outra pessoa, nós nos sentimos indignados, como se tivéssemos o direito de administrar aquilo que foi dado aos outros. Nós não somos Deus. Então, se deu um presente, é da pessoa, ela faz do presente que ela recebeu o que ela quiser. Em que entra isso no nosso caso da disciplina? Vamos lá, tem gente que vai usando o diálogo, vai usando diálogo, vai usando diálogo. Certa ocasião, eu recebi uma pessoa muito querida, cujos filhos estavam revoltosos de tal maneira que chegaram ao ponto de dizer à mãe: eu te odeio. Sai daqui de mim. E isso debaixo do teto. Eu disse, com muito temor, o problema é que a senhora mamãe buscou o tempo todo que seus filhos lhe agradassem, lhe fossem prazer de forma inconveniente. Como assim? A senhora não batia nele para que eles fossem seus amigos. Não tem gente assim que diz assim: o pastor tem que ser bem camarada, ombro a ombro. Você já viram essa história, né? Pastor tem que ser camarada, ombro a ombro, legal, tá? Se está no chão, fazer. Não estou dizendo que não posso fazer, mas assim, seu igual, não. Pai não tem que ser igual do seu filho. Mãe não tem que ser igual do seu filho. Porque se forem assim, eles não vão ter filhos respeitosos. Os filhos precisam aprender a dizer mãe, reconhecendo-se como filhos. Pai, reconhecendo-se como filhos. Se eles não aprenderem isso, eles vão deitar e rolar em casa.
É por isso que tem pai que hoje amarga, chora, porque os filhos não vão, nem para a igreja querem ir. Por quê? Porque eles não aprenderam desde cedo que deveriam estar onde os pais estivessem, mesmo que depois de certo tempo não precisa pegar mais na mão, mas eles sabem, hoje, gente, é dia de nós irmos à casa do Senhor. E o que eles vão ouvir? Qual a resposta que eles vão dar? Alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Então, quando não há essa disciplina, por parte de pais disciplinados, tem esse aspecto, vai chegar a hora, o momento, em que, de fato, não haverá quase nenhum respeito. Irmãos e irmãs, eu me incluo, quando nós dissermos à mãe ou ao pai, mãe, façamos isso com a consciência de que quem está falando é um filho de fato. Se eu sou filho, onde está a minha honra? Quem falou isso? O Senhor, lá em Malaquias. O que eu disse? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu troquei, foi. Está gravado. Pior que é isso. Irmãos e irmãs, eu espero ter respondido. E para tudo isso, agora eu lhe digo, o Senhor Jesus precisou receber vara, literalmente falando? Não. Por quê? Porque nele não havia pecado. Porque ele desde cedo foi treinado. Havia treinamento, sofrimento, mas nunca vara, literalmente falando, porque não havia necessidade. Não se usa vara onde não se há necessidade. Mas ele, diz a Escritura, em relação aos seus pais, e era-lhes o quê? Submissos. E era-lhes submisso. Aprendeu a honrar pai e mãe. E a maior prova de que o Senhor aprendeu a honrar sua mãe foi dada na cruz do Calvário. Vocês já ouviram falar? É bom repetir. Quando ele se preocupou com a mãe, com o futuro da mãe, e pôde dizer assim, mulher, eis aí o teu filho, falando do discípulo amado, e disse ao filho, discípulo amado, discípulo, homem, eis aí tua mãe, cuide dela, porque você deve a mim a própria vida, porque eu sou o Senhor, o Salvador. Em síntese é isso, irmãos. Porque aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E a Escritura diz assim, se ele falhar, está lá na segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, se ele falar, usarei açoite de homens, interessante, açoite de homens, mas ele não falhou em todo o tempo, pelo contrário, se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, por isso hoje nós nos curvamos diante dele, que foi feito Senhor, o Senhor da glória. Amém.